O meu exílio autoimposto, que por um lado me fez descobrir coisas muito importantes em mim mesmo, também teve um efeito colateral sério. A solidão se tornou um vício. O meu universo havia se limitado aos poucos amigos nas montanhas, às respostas a cartas e e-mails e a ilusão de que todo o resto do tempo era meu. Enfim, uma vida sem os naturais problemas que resultam da convivência com outras pessoas, do cotidiano humano. Mas é isso que estou buscando? Uma vida sem desafios? E qual a graça de buscar Deus fora das pessoas? Conheço muitos que fizeram isso. Uma vez tive uma discussão séria e ao mesmo tempo engraçada com uma monja budista que passara 20 anos isolada em uma caverna no Nepal. Perguntei o que tinha conseguido. Um orgasmo espiritual. Comentei que havia maneiras mais fáceis de conseguir orgasmos. Jamais conseguiria percorrer esse caminho. Ele não está no meu horizonte. Simplesmente não consigo. Não poderia passar o resto da vida buscando orgasmos espirituais ou contemplando o carvalho no jardim da minha casa e esperando que a sabedoria viesse da contemplação. Jota sabe disso e me incitou a fazer essa viagem, para que eu entendesse que meu caminho está refletido no olhar dos outros, e se eu quiser encontrar a mim mesmo, preciso desse mapa. Peço desculpa aos editores russos e digo que preciso terminar uma conversa com Mônica em português. Começo a lhe contar uma história. Um homem escorregou e caiu em um buraco. Um padre passava pelo local e o homem pediu que o ajudasse a sair dali. O padre o abençoou, mas seguiu adiante. Horas depois apareceu um médico. O homem pediu ajuda. O médico limitou-se a olhar de longe os arranhões, escrever uma receita e dizer que comprasse aqueles medicamentos na farmácia mais próxima. Finalmente surgiu alguém que ele nunca vira antes. De novo pediu ajuda, e o estranho jogou-se dentro do buraco. Mas e agora? Nós dois estamos presos aqui. Ao que o estranho responde: não estamos não. Eu sou da região e sei como chegar lá em cima. O que significa isso? Pergunta Mônica. Que estou precisando de estranhos como esse, explico. Minhas raízes estão prontas, mas só conseguirei seguir adiante com a ajuda dos outros. Não apenas de você ou de Jota, ou de minha mulher, mas de gente que nunca vi. Tenho certeza. Foi por isso que pedi uma festa ao final da tarde de autógrafos. Mas você nunca está satisfeito, queixa-se Mônica. E é justamente por isso que você me adora, digo com um sorriso. No restaurante falamos um pouco de tudo. Celebramos algumas conquistas e tentamos afinar certos detalhes. Tenho que me controlar para não me intrometer demais, já que Mônica é quem dá as cartas em tudo que se refere à edição. Mas em determinado momento surge novamente a pergunta, dessa vez dirigida a ela. E quando podemos contar com a presença de Paulo na Rússia? Mônica começa a explicar que minha agenda agora está muito complicada, já que tenho uma série de compromissos a partir da semana que vem. E nesse momento eu a interrompo. Sempre tive um sonho. Já tentei realizá-lo 2 vezes e não consegui. Se vocês me ajudarem, eu vou à Rússia. E qual é o sonho? Atravessar o país de trem e chegar até o Oceano Pacífico. Podemos parar em alguns lugares e fazer as tardes de autógrafos. Assim, honraremos os leitores que jamais têm oportunidade de ir até Moscou. Os olhos de meu editor brilham de alegria. Ele estava conversando justamente a respeito das dificuldades crescentes de distribuição em um país tão grande, com 7 fusos horários diferentes. Ideia muito romântica, muito bambu chinês, mas pouco prática, ri Mônica. Você sabe que não poderei acompanhá-lo porque acabo de ter um filho. O editor, porém, está entusiasmado. Pede seu 5º café daquela noite. Explica que se encarregará de tudo, que a subgerente de Mônica poderá representá-la, que ela não precisa se preocupar com nada. Tudo vai correr bem. Completo assim a agenda com 2 meses seguidos de viagem, deixando pelo caminho uma série de pessoas contentes, mas estressadas porque terão que organizar tudo em cima da hora. Uma gente amiga que me olha com carinho e respeito, e um mestre que não está aqui, mas sabe que me comprometi.
mesmo sem entender o que ele dizia. É uma noite fria e preciso voltar andando sozinho para o hotel. Assustado comigo, mas alegre porque agora não posso voltar atrás. E era isso mesmo que eu queria. Se eu acreditasse que iria vencer, a Vitória também acreditaria em mim. Nenhuma vida está completa sem que se tenha um toque de loucura. Ou, usando as palavras de Jota, eu precisaria reconquistar o meu reino. Se fosse capaz de entender o que se passava no mundo, seria capaz de compreender o que se passava comigo. No hotel, há uma mensagem da minha mulher dizendo que não conseguiu me localizar e pedindo que eu ligue assim que puder. Meu coração dispara, pois ela raramente telefona quando estou viajando. Retorno imediatamente a ligação. Os segundos entre um toque e outro parecem uma eternidade, mas finalmente ela atende. Veronique sofreu um acidente de carro violento, mas não corre perigo, diz Cris nervosa. Pergunto se posso telefonar para ela agora, mas a resposta é não. Veronique está no hospital. Você se lembra do vidente? Sim, me lembro. Ele também previu algo para mim. Desligamos e chamo imediatamente o quarto de Mônica. Pergunto se por acaso combinei alguma visita para a Turquia. Você não se lembra dos convites que aceitou? Digo que não. Estava em uma espécie de euforia quando comecei a dizer sim para todos os editores. Mas você sabe os compromissos que assumiu, não sabe? Ainda dá para cancelar se for o caso. Explico que estou contente com os compromissos. Não se trata disso. A essa hora da noite fica muito difícil explicar o vidente, a previsão, o acidente de Veronique. Insisto para que Mônica me diga se agendei algum evento na Turquia. Não, respondeu ela. Os editores turcos estão hospedados em um hotel diferente. Caso contrário, nós dois rimos. Posso dormir sossegado. A lanterna do estrangeiro. Quase 2 meses de peregrinação. A alegria está de volta. Mas toda noite me pergunto se ela permanecerá comigo quando eu voltar para casa. Será que eu estou fazendo o que realmente é necessário para o bambu chinês crescer? Já passei por 6 países. Encontrei meus leitores, me diverti, afastei provisoriamente uma depressão que estava ameaçando se instalar. Mas algo me diz que ainda não recuperei meu reino. Tudo o que tenho feito não é muito diferente das viagens dos anos anteriores. Agora, falta apenas a Rússia. E depois, o que fazer? Continuar arranjando compromissos para seguir adiante ou parar e ver quais são os resultados? Ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Sei apenas que uma vida sem causa é uma vida sem efeito. E não posso permitir que isso me aconteça. Se for necessário, viajo o resto do ano. Estou na cidade africana de Tunis, na Tunísia. A conferência vai começar, e graças a Deus o salão está lotado. Deveria ser apresentado por 2 intelectuais locais. No rápido encontro que tivemos antes, um deles me mostrou um texto de 2 minutos. O outro tinha escrito uma tese de meia hora sobre o meu trabalho. Com muito cuidado, o coordenador explica que é impossível a leitura da tese, já que o evento deve durar no máximo 50 minutos. Imagino quanto ele deve ter trabalhado no texto, mas o coordenador tem razão. Estou em Tunis para ter contato com meus leitores. Há uma breve discussão. Ele diz que não deseja mais falar e sai. Começa a conferência. As introduções e os agradecimentos duram no máximo 5 minutos, e agora tenho o resto do tempo para um diálogo aberto. Digo que não estou ali para explicar nada. O ideal seria que o evento deixasse de ser uma apresentação convencional e se transformasse em uma conversa. Uma jovem faz a primeira pergunta. O que são os sinais de que tanto fala em seus livros? Explico que é uma linguagem extremamente pessoal, que desenvolvemos ao longo da vida, através de acertos e erros, até que entendemos quando Deus está nos guiando. Outro pergunta se foi um sinal que me trouxe a esse país longínquo. Digo que sim, mas não entro em maiores detalhes. A conversa continua. O tempo passa rapidamente e preciso terminar a palestra.
Escolho ao acaso, no meio de 600 pessoas, um homem de meia idade, com um grosso bigode, para a pergunta final. Não quero fazer nenhuma pergunta, diz ele. Quero apenas falar um nome. E diz o nome de uma pequena igreja que fica no meio de lugar nenhum, a milhares de quilômetros de onde me encontro, e onde um dia coloquei uma placa agradecendo um milagre. É o nome da igreja onde fui antes dessa peregrinação, pedir à Virgem que protegesse os meus passos. Já não sei mais como continuar a conferência. As palavras a seguir foram escritas por um dos apresentadores que compunham a mesa. E de repente o universo parecia ter parado de se mover naquela sala. Tantas coisas aconteceram. Eu vi suas lágrimas. Eu vi as lágrimas de sua doce mulher, quando aquele leitor anônimo pronunciou o nome de uma capela perdida em um lugar do mundo. Você perdeu a voz. Seu rosto sorridente tornou-se sério. Seus olhos se encheram de lágrimas tímidas, que tremiam na ponta dos cílios, como se quisessem se desculpar por estarem ali sem serem convidadas. Ali também estava eu, sentindo um nó na garganta, sem saber por quê. Procurei na plateia minha mulher e minha filha. São elas que sempre busco quando me sinto à beira de algo que não conheço. Elas estavam lá, mas tinham os olhos fixos em você, silenciosas como todo mundo, procurando apoiá-lo com seus olhares, como se olhares pudessem apoiar um homem. Então, procurei fixar meus olhos em Cristina, pedindo socorro, tentando entender o que estava acontecendo, como terminar aquele silêncio que parecia infinito. E vi que ela também chorava, mas em silêncio, como se vocês fossem notas da mesma sinfonia, e como se as lágrimas dos dois se tocassem apenas à distância. E durante longos segundos, já não havia mais sala, nem público, nada mais. Você e sua mulher tinham partido para um lugar onde ninguém podia segui-los. E tudo que existia era a alegria de viver, contada apenas com o silêncio e a emoção. As palavras são lágrimas que foram escritas. As lágrimas são palavras que precisam jorrar. Sem ela, nenhuma alegria tem brilho, nenhuma tristeza tem um final. Portanto, obrigado por suas lágrimas. Deveria ter dito à moça que tinha feito a primeira pergunta sobre os sinais que ali estava um deles, afirmando que eu me encontrava no lugar onde devia estar, na hora certa, apesar de nunca entender direito o que me levou até ali. Mas penso que não foi necessário. Ela deve ter percebido. Minha mulher e eu caminhamos de mãos dadas pelo bazar de Tunis, a 15 quilômetros das ruínas de Cartago, que num passado remoto foi capaz de enfrentar a poderosa Roma. Discutimos a epopeia de Aníbal, um de seus guerreiros.